época, comprar café para queimar, hoje pode dar certo pagar para a criança estudar. Hoje pode dar certo pagar para que haja água e esgoto na casa. Hoje pode pagar para que haja suas casas bem cuidadas, pintadas, reformadas. Isso é o que eu venho chamando, senador Nery, de keynesianismo produtivo, social e ecológico. Porque uma das transferências de renda seria transferir renda exigindo, por exemplo, a plantação de árvores ou o tratamento dos resíduos para que não caiam no rio. Contrata as famílias que moram na beira do rio para que elas não deixem que seja sujo o rio, para que o rio não seja sujo. Eu estou defendendo isso e vou levar amanhã para esse seminário que o senador Suplicy é o grande patrono no Brasil da Associação Mundial de Renda da Cidadania, analisando as 5 crises que a gente vive aqui hoje. Todo mundo fala de uma crise, que é a financeira. A crise financeira é a simples manifestação de outras crises, como a econômica. A economia começa a não vender seus produtos. Aí os compradores começam a receber financiamentos fáceis, se endividam para comprar os produtos. Retoma-se a economia, mas as finanças quebram. E o senador Monsanto tem sido um aqui que ao longo de 4 ou 5 anos fala no endividamento do brasileiro. E critica e denuncia que um dia isso vai explodir. Mas essa crise financeira, ela está agarrada à economia. As pessoas pedem emprestado para comprar os produtos e, se não fosse o empréstimo, não comprariam o produto. As fábricas de automóvel no Brasil estariam com seus estoques inundados de carro, se não fosse o empréstimo de 100 meses para que se compre carro. Mas ao pedir um empréstimo de 100 meses para comprar um carro, o comprador fica vinculado por uma parte considerável da sua vida para pagar aquele empréstimo. Ao resolver a crise econômica, cria-se a financeira. Ao resolver a financeira, cria-se a crise econômica. É o que acontece hoje na Europa, na Grécia, Portugal, Espanha. Na última reunião do G20, em que decidiram reduzir os gastos públicos. Isso vai pôr ordem nas finanças, mas vai pôr desordem na economia. Agora, veja que há outras 2 crises antes da terceira. Há uma outra crise que é a social. Quando a economia diminui, a sociedade entra em crise pelo desemprego. Para resolver, portanto, o problema dos bancos, gera-se desemprego. Para resolver o problema do desemprego, gera-se problema nos bancos. Elas estão imbricadas e nós não temos estudado dessa maneira. Aqui a gente fala em crise financeira, aqui a gente fala em crise econômica, aqui a gente fala em crise social. Não fala que elas 3 são elementos de uma mesma. E que tem uma quarta, é a ecológica. Quando aumenta a produção, aumenta a poluição, aumenta a degradação ambiental. Não tem como, na característica tecnológica de hoje, fazer a economia crescer e fazer o meio ambiente ficar equilibrado. Cada vez que a gente aumenta a produção dos bens que caracterizam a nossa economia, a gente degrada o meio ambiente. Pois nós vivemos nessa realidade de 4 crises que se sucedem como se fosse uma dança em que todos são inimigos uns dos outros. E as pessoas não estão vendo as 4 conjuntamente. E aí entra a quinta. Aí entra uma quinta crise, é a crise ideológica. É a crise no mundo das ideias, é a crise das propostas, porque a gente propõe como resolver os bancos, e aí cria problema econômico. Quando cria problema econômico, cria problema social. Aí a gente, para resolver, cria uma saída para a economia, aí gera crise financeira e gera crise ecológica. Falta um conjunto de ideias, uma proposta. Até pouco tempo atrás, a gente dizia pura e simplesmente o socialismo resolve isso. Não basta mais dizer o socialismo. Não basta, primeiro, porque a ecologia não estava incluída no pensamento socialista tradicional.